Boa noite! Estamos aqui em já 2022, gente. Olha só, e o primeiro podcast de 2022. Eu estou com uma pessoa muito especial. Falar nisso, já que a gente já entrou, né, em 2022, feliz ano novo para todo mundo que está aqui assistindo. Feliz ano novo para você que vai assistir, que seja um ano muito abençoado, próspero e cheio de saúde. Viu? Estou aqui com doutora Andréia Chaves. E nesse primeiro podcast do ano, na verdade, não sou eu quem vou entrevistar, é ela, minha amiga que vai me entrevistar. Ela que foi a minha terapeuta. E aí, né, rolou uma amizade, um clima entre nós, e aí ela teve que deixar de ser minha terapeuta, mas para ser algo muito maior, que é minha amiga, né? Será que eu sei coisas da vida da Agatha? Será? As coisas mais profundas. Será? Ai, pode se apresentar, doutora Andréia Chaves. Então, eu sou Andréia Chaves. Atualmente eu sou madrinha de casamento da Agatha, madrinha do filho mais velho dela e fui terapeuta dela. Será que eu sei um pouco da vida da Agatha? Será? Eu estou psicóloga, né? Porque psicologia é passageira. Eu sou cristã e atualmente eu tenho trabalhado aí nessa interface do desenvolvimento humano, né? Corpo, mente, vida social e vida espiritual, entendendo que esses são 4 eixos de cuidados para que a gente tenha uma vida integral. E em especial esse mês, Agatha, você lembra que a gente está no Janeiro Branco? É verdade, janeiro branco, é super importante. Eu até vim ó, hoje toda de branco, só coloquei uma jaquetinha para não passar frio, mas em homenagem a este mês, né, que é o mês da saúde mental, para lembrar a todos o quanto é importante a gente cuidar, né, da nossa saúde mental. Ela é o pilar principal para o restante do corpo, né, fluir. Sim. Na verdade, Paulo, há mais de 2000 anos atrás, ele já falava, né, que quando eu renovo a minha mente, eu tenho acesso à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a OMS, em 2018, ela disse que a saúde mental ela é pilar da qualidade de vida. Então, É. quando a gente cuida da nossa saúde mental, a gente cuida de outras áreas da nossa vida, né, não, Agatha? Depois da terapia, casou, teve filho, diz isso, não é bom? Oh, se eu fosse vocês, eu já corria para um escritório não, consultório de psicólogo, viu? Um terapeuta, buscava algum profissional bom da área. Se vocês quiserem, a doutora Andréia Chaves, além dela, né, ela também tem uma lista de vários amigos excelentes para passar no Brasil inteiro, porque essa mulher conhece todo o Brasil inteiro, gente. Ela é eu sou, assim, super suspeita para falar. Gente, se você vê, a minha terapeuta era só minha terapeuta, de repente virou amiga, de repente, ó, o outro diretor ali, Nando. Oi! É, e aí depois virou minha amiga, madrinha de casamento, madrinha da criança e pronto, já é da família já. Vamos lá, então, Agatha, falar um pouco da sua vida hoje, né? Vamos. Você tem saúde mental, Agatha? Às vezes. Em alguns momentos da vida eu tenho. Mas é bom, de vez em quando você sabe, né? Ela não é mais minha terapeuta, mas ela é uma amiga e aí de vez em quando a gente precisa, né, dar uma ligadinha pra amiga e falar, amiga, me socorre aqui, o que que eu faço? Socorro. Agatha, então vamos falar um pouco dessa sua vida, né? Porque assim, hoje você tem 2 filhos, um marido, uma carreira que exige 1000 coisas ao mesmo tempo e a saúde mental, né? Como A é que piadinha do fica? como fica depois fora do stories, né? E como é que fica a saúde mental fora dessa bagunça inteira? Desse tanto de coisa. Como é que fica, Agatha? Pois é, às vezes a gente dá uma surtada mesmo. Eu acho que é normal de todo ser humano. Às vezes a carga do dia a dia acaba literalmente sobrecarregando e chega um momento em que você dá aquela estagnada, você não consegue mais, você não sabe para onde vai, o que que você faz, para onde foi, o que que aconteceu. Eu acho que muito importante a gente manter
a saúde em dia, a saúde mental em dia, porque a sobrecarga, de fato, do dia a dia deixa a gente muito mal, estressado, e isso acaba atingindo o restante das áreas da vida, né? Por exemplo, às vezes dia que eu não tô, que eu tô estressada, eu não consigo me relacionar bem com os meus filhos, eu não consigo me expressar de forma boa e clara, né, com meu marido, eu não consigo ir bem no trabalho, porque não tem como, às vezes, assim, que nem eu, às vezes eu apareço na rede social e falo assim, gente, esses dias eu andei meio sumida, porque, não tava legal, não tava no clima de aparecer aqui, então, por isso que eu me dei um tempo para respirar mesmo. E, de fato, é uma coisa assim que eu que tenho, né, uma vida bem exposta, as pessoas percebem, as pessoas veem, as pessoas te cobram de estar ali, né? E já acham que de fato aconteceu alguma coisa muito extraordinária. Não, mas às vezes alguns detalhes, algumas faísquinhas do dia que acaba te minando nossa energia, nossa paz. Por isso da importância de fato de você ter, né, a saúde mental bem bonitinha. O que eu falo muito é que saúde mental não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade que eu tenho de escolher comportamentos assertivos e dar ordem em meio a situações caóticas, né? E todos nós vamos viver situações caóticas. Fala um pouco, Agatha, né? Falando em caos, como é que foi escolher uma profissão que aqui em Brasília não tem esse espaço todo, né? Você escolheu ser atriz, né? Hoje tem esse direcionamento mais específico para influencer, a própria figura da blogueira, mas você é lá de trás, né? Assim, essa carinha de menina, né? Dá um alô para sua dermato, que ela está em dias, mas é lá de trás, assim. Como é que foi esse caos lá do segundo grau, dos seus pais exigindo faculdade e você ter essa veia inclinada para ser atriz e desejar ocupar esse lugar aqui em Brasília, que é um lugar que não tem tanto espaço, né? O mercado não é tão favorável. Conta um pouco aí desse começo, porque eu acho que hoje a gente tem aí as questões das redes sociais super em alta, mas não foi assim lá no começo da sua carreira, não. Não foi Você é mais mesmo. antiga, fala a Sou das verdade. antigas. Eu já até comentei aqui que eu tenho mais ou menos. Eu comecei com 15 anos de idade, assim, de fato, né? Fui contratada a primeira vez profissionalmente, eu tinha 15 anos de idade. E eu já estou com 32, então minha carreira já está aí já há algum tempo. E eu tinha 10 anos de idade quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro. Era uma coisa bem amadora mesmo e foi super gostoso. Eu lembro que eu me diverti, assim, não via jamais como algo profissional, mas foi uma coisa que me fez, assim, sair da minha zona de conforto. Apaixonou. Me apaixonei, mas fazia bem por hobby mesmo, não levava muito a sério. Inclusive, eu lembro que meu professor, um dos meus primeiros professores, chegou e falou assim, se ela se dedicasse um pouquinho mais, Dava um troco. essa daí ia estourar. Porque eu fazia mesmo na brincadeira mesmo. Eu tinha 10 anos de idade. Eu jamais imaginaria que eu fosse de fato querer levar isso para uma vida profissional, para minha vida profissional. E aí continuei fazendo, né, as pecinhas lá, me dedicando. Teve uma época que eu saí, fiquei assim meio que um ano fora do teatro e só fazia minha irmã e uma prima minha, e eu ia lá só assistir, ficava só de camarote lá de boa, falava, isso daí depois eu volto. Tipo, levava bem na maciota o negócio. E aí, quando surgiu a oportunidade, aos 15 anos, de fazer uma propaganda, eu fiquei assim, falei, cara, olha, isso pode dar dinheiro também, né? Não é simplesmente, não é porque eu sou boa ali, né, no negócio que eu vou ficar fazendo só por fazer, né? Vou levar o negócio mais a sério
E foi quando eu aceitei para fazer esse primeiro comercial e daí continuei fazendo, mas também não achava que isso eu ia levar para o resto da minha vida. Eu fazia mesmo só para ter um dinheirinho ali, um trocadinho, uma coisinha no final do mês. E aí, quando chegou a época de faculdade e tal, eu não sabia o que eu ia fazer, mas na época também eu tinha o quê? 17, 18 anos, eu não estava afim de fazer artes cênicas, não queria. Eu pensei em fazer arquitetura ou... era arquitetura que eu queria ou administração. Eram as duas faculdades que eu... E aí meu pai falou assim, ó, você vai fazer direito, se você quiser, você estuda, tá? Eu vou pagar direito para você fazer uma faculdade particular. E você, se você quiser, você estuda para você fazer você passar numa pública e você faz a faculdade que você quiser na pública. Aí eu falei assim, né, eu como sempre, né, aquela pessoa que parte para o lado mais fácil da coisa, não, então tá, então vou fazer direito mesmo e não vou estudar não. Não, que eu já tô cansada desse negócio. Com 18 anos já estava cansada? Já, cansadíssima. Vocês Vou podem avisar. ver assim que eu já... Vou avisar pro Gustavo que você já nasceu cansado. Eu já nasci meio cansada, gente. E aí, quando foi... um tempo depois, acho que eu já estava assim, no terceiro, quarto semestre da faculdade de Direito, eu resolvi fazer... Assim, eu não era burrinha não, tá, gente? Eu era até inteligentinha, eu decorava as coisas... Eu tinha facilidade em decorar as coisas, gente. Então, eu ia lá, pegava, decorava lá o negócio e fazia a prova e acertava. E ok. E era isso, assim, aprender. É outro assim, assunto. é outra coisa. Agora, decorar e ir lá fazer o negócio, eu sabia. Então, tinha algumas coisas que eu já tinha decorado, obviamente, e aí eu ainda lembrava. E eu resolvi fazer um vestibular. E aí eu fiz, e eu tirei nota 10 na minha redação. E a parte de matemática, eu fui péssima, obviamente. Química, física, eu fui o ó. Mas eu fui legal em humanas, porque eu tinha essa facilidade de decorar. Tinha não, né? Tem essa facilidade de decorar as coisas. Na verdade, depois que eu tive filho, eu fiquei meio esquecida. Mas eu tinha, na época, muita facilidade. Então, eu acabei passando para o UNB, para fazer... Qual era o curso, gente? Era letras, era espanhol. Para fazer espanhol. Eu era apaixonada por espanhol, pensei na época em fazer faculdade, né, de línguas para poder dar aula. E aí eu lembro que eu fazia, né, o CEUB, fazia a CEUB, fazia o UNB e foi aquela loucura, eu já não sabia mais o que eu fazia. Acho que eu cheguei a fazer só uns 3 semestres de UNB, 3, 4 semestres. E aí eu já estava já de final na faculdade de Direito e larguei pra lá a faculdade. Finge e aí, que seu pai não vai ouvir. Você terminou a faculdade de Direito. terminei. E o que foi que teve de troco na faculdade de Direito? De troco? Você teve um troco aí. Você fez faculdade e ganhou um troco. O que foi na faculdade de Direito? Gente, um troco, meu Deus. Qual que foi o ganho extra além do seu diploma, Agatha? Não lembro. Onde você conheceu o Gustavo, Agatha? Ah, sim. Eu falei, gente, o que é isso? Meu Deus do céu, eu não tava nem Como lembrando assim? mais, gente. Eu conheci o Gustavo, meu marido. Eu conheci na faculdade. Eu acho que a gente tava mais ou menos no 6º, 7º semestre de faculdade. Como você esquece disso, Agatha? Não, pois O troco da faculdade de Direito foi o Mas Gustavo, o o troco, marido. gente, o troco, como é que é isso? Desse loirinha. Gente, eu conheci, eu sou, né, gente? O que é... Eu não lembrava, não lembrava mesmo. Foi na faculdade de Direito que eu conheci o Gustavo. Mas a gente quase não se falava, a gente só se cumprimentava. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Ele normalmente chegava atrasado.
Geralmente eu já estava sentada lá na minha cadeira e ele sempre passava. Aí depois já de conhecer ele, só abrindo um parênteses aqui, aí ele falou assim que chegava atrasado porque ele não gostava de acordar cedo. Então ele sempre chegava atrasado nos primeiros horários de aula. E eu morri de rir. Morri de rir quando ele falou isso. Eu falei assim, caraca, gente, é mesmo, o menino sempre chegava atrasado. E eu achava que era, sei lá, o que que era. Enfim, vamos voltar lá para a parte da faculdade. E aí eu larguei tudo pra lá e bati o pé. Aí eu recebi, na verdade, no finalzinho mesmo da minha faculdade, eu recebi um convite para apresentar uma peça no Rio de Janeiro. Aí eu falei, cara, essa daí eu não vou poder negar. E aí o Bernardo Felinto, que inclusive, né, vai ser um convidado dos próximos podcasts. Eu não sei que dia que ele vai conseguir participar, mas ele já está convidado e vai vir aqui qualquer dia conversar com a gente. E aí ele me fez esse convite e eu fiquei em êxtase. Eu lembro nessa época a gente já fazia terapia, não já? Acho que foi logo depois, quando você voltou do Rio. Acho que deve ter sido isso. E aí, não, mas eu fazia terapia. Eu sou antiga na terapia, tá, gente? A Andréia foi minha última terapeuta, mas eu comecei mais ou menos com uns 15 anos de idade. Ou seja, façam, tá? Os meus terapeutas na época, eles não eram, seguiam uma linha meio doida. Eu tive uns 2, assim, mas foi bom, porque eu pelo menos chegava lá e desabafava e conversava, e isso já ajudava, me ajudou bastante. Mas assim, quem me botou na linha mesmo foi a Andréia, entendeu? De verdade. Ela me botou na linha. Terapeuta comportamental, ela te ajuda. Bom, depois da terapia casou e teve filho. Algum resultado teve. Exatamente. E aí, eu lembro que eu falei, cara, vou jogar tudo pro ar mesmo e vou pro Rio. Aí, conversei com meu pai falou assim, ó, você vai, tudo bem. Mas... Quero um diploma. Quero diploma, você vai se formar, então você vai ter que estar aqui em Brasília todos os dias que você tiver aula. E eu não vou, se você precisar de R$1, eu não vou te dar. Ou seja, se você tiver passando fome, eu não vou te dar nada. Eu acho que ele falou isso mais da boca pra fora, assim, pra ver se me intimidava mesmo de ir. Mas eu não me intimidei. E fui, na cara e na coragem. Os meninos, obviamente, né, me ajudavam lá bastante. E à medida que a gente ia ganhando dinheiro, né, ali no teatro, eu tinha a minha porcentagem, então eu ganhava o meu dinheiro também. Mas quando eu também precisava, eu pedi emprestado pro papagaio, pro cachorro, periquito. Ó, tô precisando, porque, querendo ou não, você tá fora de casa, é um custo diferente. Enfim, eu não desisti desse sonho e fui. Teatro, pra mim, é a coisa, assim, é mais surpreendente, surreal, é o que mais, assim, é uma das coisas que mais me move e me motiva na vida. Eu acho que quando você encontra algo assim pra fazer, cara, você não pode desistir. Não é por conta dos percalços ali do caminho que você tem que simplesmente cruzar os braços e falar assim, ok, eu tive esse empecilho aqui e eu não vou mais me movimentar. Não, eu fui mesmo e hoje eu não me arrependo, faria tudo de novo. E eu acho que foi um dos momentos assim mais marcantes e importantes na minha vida, foi quando eu de fato tomei essa decisão de ir. Inclusive, sou extremamente grata ao Bernardo, porque ele me ajudou muito, assim, ele me impulsionava muito. E o Bernardo, ele é uma pessoa
é um profissional extremamente exigente, então ele me sugava, assim, até minha última gota de energia, porque aquela é a vida dele Ele te também. afiava, na É, verdade. exatamente, ele me afiava totalmente e foi muito, muito, muito importante. Agatha, e foi daí que surgiu o 1 minuto? E acho que o Só um Minuto surgiu antes, na verdade. Antes surgiu o Só um Minuto, acho que foi antes ou foi depois. Vocês Aí estão vendo agora eu que a já não lembro. memória já não é, É, a né? memória já não é mais Decorar a já não é mesma. mais a mesma habilidade. Será que se eu Exatamente, perguntar gente. pro Gustavo se você tem memória, Não, ele vai falar que ele vai dizer que você tem? ele vai falar que eu já não tenho mais memória, que ela foi sugada Na placenta. ele vai falar por um Saiu na extraterrestre, placenta. alguma coisa assim, porque aqui mesmo não existe mais. E aí, cara, o Bernardo vai saber responder direitinho, mas foi assim, foi uma coisa muito próxima da outra, Só um Minuto e a nossa peça que viajou o Brasil inteiro, que chamava Como Não Arruinar o Seu Relacionamento. Era uma comédia zona muito engraçada. Eu sou apaixonada por ela. Inclusive, essa peça, acho que ela ainda existe, né? Porque só mudaram os atores, né? Mas ela ainda continuou durante um tempo. Agora, há um tempo atrás, acho que antes da pandemia, ela ainda estava em cartaz. Mas, assim, foi uma peça extremamente marcante. E aí, Agatha, e aqui em Brasília, né? Porque assim, você está falando aí da sua carreira de teatro, desse boom que você viveu, mas não foi o que você mais fez, por mais que você ame, né? Porque aqui em sim, Brasília, a sua carreira acabou indo para um outro lugar. sim, Fala um pouco para exatamente. qual que foi esse lugar aí que a sua carreira foi direcionando aqui em Brasília. Então, quando eu tava justamente nessa época do Só um Minuto e do teatro, as pessoas começaram a me convidar para fazer presenças VIPs e tal. A gente começou a ficar meio que conhecidinho aqui em Brasília. Mas, além disso, eu já fazia muito comercial de TV. Então, vez ou outra aparecia num comercial da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do GDF, é, é, desses períodos eleitorais que tem aquelas propagandas, enfim, eu sempre, então eu acabei me tornando um rosto conhecido, e aí as pessoas começaram a me convidar para fazer esse tipo de trabalho, né, com presença VIP, e daí foi aquela época que começou a surgir essas coisas de blogueiragem, né, começaram a surgir os blogs e tal, eu até cheguei a fazer um na época, que eu falava um pouco de moda, falava um pouco de cinema, de teatro, algumas coisas culturais mesmo, assim, da cidade. E falava sobre moda também. Cheguei fazia uma parte assim do blog, tinha uma parte de entrevistas que eu entrevistava algumas pessoas, algumas celebridades que estavam rodando aqui na cidade, enfim. Mas durou pouquíssimo tempo. Acho que coisa de um ano eu acabei desistindo por conta de outros projetos. E aí foi quando começou essa coisa, né, da blogueiragem. E minha carreira fincou aqui em Brasília com essa coisa, né, da blogueiragem, das presenças VIPs, e aí depois, agora, de uns anos pra cá, começou esse negócio, né, de digital influencer. Mas a minha carreira já é mais das Antiga, mais antigas, antigas. né, das antigas, não comecei agora não. Agatha, e aí quando começou essa história, então, de você ir pro blogger, pro digital influencer, e a faculdade de Direito e sua família, como é que foi isso? Porque é uma coisa que oscila, né, em relação às expectativas. Talvez seu pai quisesse que você tivesse feito direito para ser uma funcionária pública, para ter um salário Sim, fixo. Como é que com foi isso? certeza. Então, eles não desistiram até, assim, os meus 25 anos. Aí depois eu acho que eles
deram a desistida, assim, de querer me forçar, assim, de certa forma, a fazer um concurso público, porque eles queriam que eu tivesse independência financeira, que eu não ficasse dependendo deles, nem de ninguém, nem se eu casasse com alguém, eu depender de marido. Eles queriam que, de fato, eu tivesse uma, uma conta bancária bem robusta, vamos se dizer assim. Robusta que desse basicamente para eu me sustentar e viver minha E vida. você conseguiu, Agatha, viver sua vida aí? Como é que foi isso aí no começo? Conta aí. Não, foi perrengue, cara. Foi bem intenso. Eu lembro que eu tinha um cartão de crédito. Gente, eu fiz um cartão de crédito na Marisa. E aí, e aí eu queria, sempre que eu queria comprar alguma coisa, o limite era R$ 300 na época. E aí sempre que eu queria comprar uma brusinha, né, como diz o povo, aí eu ficava, caraca, gente, será que eu vou receber se eu vou fazer algum trabalho, receber algum cachê para eu pagar esse negócio? Tanto que às vezes que oscila muito, né? Tem meses que você consegue pegar 3, 4 trabalhos e tem meses que você não conseguia pegar nenhum comercial de TV. Então, tinha que administrar muito bem o dinheiro e eu não sou essa pessoa que sabe administrar muito bem. Inclusive, né, o que eu diga, meu marido maravilhoso, ele que administra todas as contas lá de casa, porque eu sou péssima nisso. A Andrea também é boa, né, de administrar dinheiro. Eu não sou essa pessoa, não. Eu não nasci para isso. E aí, eu lembro que mês que não dava para eu pagar, gente, eu ficava com medo tão grande do meu nome para aquele Serasa, SPC. Eu falava, caraca, às vezes por causa sei lá, por Bruzinha. causa de uma brusinha de R$ 100, eu não vou conseguir, não é possível, meu Deus do céu, e agora, o que que eu faço? Aí, às vezes, tinha que ir lá, oi, pai, deixa eu te falar, ai, tem como você me pagar aqui meu cartão, velho? Meu pai ficava louco. Cadê o concurso, Agatha? Aí, menina, era guerra lá em casa. Aí E era aí, Agatha? tenso. E aí transicionou, seus pais começaram a aceitar e você ficou mais fixa em Brasília. Mas eu acho legal você contar um pouco, até porque hoje eu acho que tem todo um movimento das pessoas acharem que é assim, acordou, vira digital influencer e vai ser rica. E eu acho que tem uma questão, até puxando um pouco para a saúde mental, eu acho que tem um pouco de fantasia hoje, né? Hoje as pessoas não têm dinheiro, mas elas têm internet. Elas não têm dinheiro, mas elas têm um telefone. Então eu acho que hoje ganhou uma expansão muito grande, mas tem um quê de fantasia mesmo, né? Do que as pessoas imaginam, da história do nasci, fiquei rica, bonita e magra, sabe? Tem um quê de magia, né? Hoje eu escutei de uma paciente assim, André, quando a gente está sofrendo, a gente quer uma coisa que resolva rápido. Eu falei, não é só quando está sofrendo, é quando quer perder peso, é quando quer ganhar dinheiro. Essa Então, magia mesmo, inclusive isso tem adoecido muito as pessoas, né? A gente tem aí casos, inclusive, de uma influencer que se suicidou há 2 anos atrás, depois de ter sido largada pelo noivo, e das coisas que aconteceram na internet. E recentemente teve um jovem também que se suicidou depois também de questões que envolviam internet. Isso são os casos que estão divulgados, né? Existem outras coisas que acontecem nos bastidores que não são divulgados. E tem um pouco de fantasia, né? Dessa terra aí das influências. Como é que foi aí migrar, né? Como é que é essa história da Agatha, pessoa física? Porque as pessoas fantasiam um pouco, né? claro. A sua vida, os É a meninos. vida de todo mundo. Todo mundo acha que é sempre mil maravilhas e que a vida é muito perfeita. Eles esquecem que a gente posta literalmente fragmentos do nosso dia, né? Fragmentos da nossa vida. Não é a nossa vida por inteiro, por completo. E, e a gente também passa por momentos difíceis. A gente também tem mês que não trabalha, que não recebe, que cliente tem que pagar e não paga. E assim, é problema de vida real, assim como quem trabalha ali. A pessoa trabalha num banco. Ela tem a vida dela, ela tem os problemas dela, ela tem os filhos para criar, ela tem o marido, ela tem rotina. Todo mundo tem. Mas e aí, e o desespero do seu pai? Hoje você consegue viver da sua vida de digital influencer? Então,
Hoje eu já consigo, assim, com a ajuda do meu marido, obviamente, eu acho que se não fosse ele, eu não teria esse controle, né, de administrar, saber o tanto que pode gastar, o tanto que não pode, porque tem mês que a gente recebe uma super bolada, mas tem mês que não recebe nada. Tem mês que vocês faz vários trabalhos e tem mês que não faz nenhum trabalho, né? Obviamente a gente tem os nossos clientes fixos, então é uma coisa assim que é um dinheiro que a gente já pode contar, mas pode ser que daqui uns meses não tenha mais esse cliente fixo, né? Então, assim, tem que ter muito pé no chão. Eu acho que quando eu comecei a levar mais a sério foi depois mesmo, assim, que eu casei, né? E aí meu esposo tomou as rédeas da nossa vida financeira e aí ele conseguiu, né, fazer ali as planilhas de gastos, custos e etc, para eu conseguir, para eu conseguir, por exemplo, ajudar em casa. Então, Né? o Gustavo, ele te agenciou, Agatha? É mais ou menos isso. Te agenciou na administração financeira? Com certeza. Agora vamos falar um pouco da vida pessoal, né? Estamos falando muito do Gustavo. E como é que foi esse reencontro? Encontrava o garotinho atrasado lá na faculdade, e aí você ficou um tempo também ficando em Brasília e no Rio, e acabou fazendo também a faculdade lá no final, bem lentamente, né? Que foi um dos conflitos que te levou na época para terapia. Sim. Que seu pai exigia que você terminasse, você estava naquela correria. E como é que foi esse reencontro? De repente, reencontrou, casou, noivou, fez filho. Como é que foi esse negócio? Foi bem rápido mesmo. A gente tava... Eu tava solteira na época. E... Só um parênteses. Agatha foi namoradeira? Não, acho que não fui, não. Você acha que eu fui? Não, eu Não. acho que eu tive dois... Mas namoros longos. Você não Não. foi namoradeira, mas sempre gostou de estar com alguém. Tive namoros longos. Acho que o meu namoro anterior ao Gustavo é que foi meu namoro mais curto, que deve ter durado, assim, um ano, assim, a história entre começo, meio e fim. Acho que deve ter sido mais ou menos isso. Ainda fez eu preparar um jantar na minha casa pro ex-namorado dela. Você lembra disso? Não lembro. Deixa eu ser cara de pau no aniversário. No seu aniversário? Não, no aniversário do seu ex-namorado. Que ele veio pra Brasília e foi na minha casa, lá em Águas Claras ainda. Ah, Tá vendo? sim. A Agatha, além de desmemoriada. Gente, fiz ela cozinhar, gente. Olha que absurdo que a pessoa faz. Para o namorado dela. Eu não... Esse namorado, ele não era de Brasília, não. Ele morava em outro estado, e aí eu lembro... Agora eu lembro, uma vaga memória. Mas é mesmo, acho que foi na época, inclusive... Será que foi na época que ele veio conhecer os meus pais? Foi em dezembro. Não lembro. Enfim, eu não lembro, eu sou meio desmemoriada. Mas assim, eu tive namoros bem longos. Mas o meu anterior ao Gustavo, foi que foi mais curto. E mesmo assim, um curto que durou um ano. Mas aí vamos lá. Aí o Gustavo veio e foi o quê? Não, e aí, deixa eu contar do Gustavo. O Gustavo, eu tava solteira e tal. E aí eu encontrei com ele numa festa, num evento que tem aqui em Brasília. Todo ano tem um festival e tal, de músicas e etc. Era um festival, tava tocando o Thiago York no dia. Era bem romantiquinho, né? Assim, nada... E eu sou aquelas pessoas que sempre detestou festa. Minhas amigas aí que o digam, né? Minhas amigas que iam para as festas comigo sabiam que eu entrava na festa e passava assim, sem brincadeira, gente, 1 hora eu queria ir embora. Na verdade, assim, 30 minutos eu já tava afim. Eu nem queria ir. Aí, quando elas me convenciam a ir, eu ia e queria ir embora muito rápido. Aí inventava que tava com dor de cabeça e falava que meu pé tava doendo. E, ai, gente, olha, eu era... E como ela é artista, né, gente? Ela dava conta. Então eu falava, assim, eu me expressava bem, entendeu? Eu conseguia expressar aquele sentimento, assim,
muito verdadeiramente a minha insatisfação de estar naquele lugar. Gente, tem gente que nasce pra balada. Eu sou a pessoa que não nasceu pra esse tipo de evento. Então, assim, eu realmente ia pra tirar foto, né? Eu ganhava muitos ingressos pra ir nos eventos. Então, assim, as minhas amigas, eu tinha que ir porque eu tinha que, às vezes, passar lá pra elas também, a lista, enfim. E aí encontrei com o Gustavo nesse evento. Ele estava na porta do banheiro feminino. Obviamente, ele devia estar esperando alguém sair de lá, né? E aí eu saí e dei um oi pra ele, assim, bem discretamente. Ele diz que eu dei um oi super caloroso. Eu só passei, sorri, fiz assim. E todo mundo que me conhece sabe que com certeza eu só fiz isso. Mas achei o menino bonitinho. Falei, nossa, ele tá bonitinho, né? Malhado, né? Assim, ele não tava sem camisa, tá, gente? É só porque a blusa tava bem apertada nele. Eu falei, nossa, tá legal. Dá um caldo. Bonitinho, né? Eu peguei, dei um oizinho pra ele e saí, fui embora. Aí tava com uma amiga minha. Ela ia ficar o restante da festa. E eu tava já indo embora. Eu só falei pra ela, olha ali, o Gustavo, né? Colega de faculdade. Não, ela era também colega de faculdade dele. E aí ela pegou e falou assim, né, eu vi ele, cumprimentei lá ele. Aí eu nem tinha ido cumprimentar, eu nem cheguei perto dele. Onde eu tava, que eu passei reto, eu acenei de longe mesmo, nem cumprimentei. Lá eu cumprimentei ele, falei, pois é, nossa, ele tá bonitinho, né? Aí ela, tá bonitinho e tal, não sei o quê, nem me deu ideia e eu fui embora. E aí, passou uns dias, ele veio e me chamou no direct. Aí, ele viu uns stories meus, quis lá comentar. E aí, me chamou no direct e a gente começou a conversar. Não sei o quê. E conversamos, acho que ficamos mais de uns 2 meses, sei lá, conversando. Até o dia que eu tava no cinema. Eu sempre tive essa de ir ao cinema toda quarta-feira à noite. Toda quarta-feira à noite, quem me conhece, meus amigos sabiam que eu ia ao cinema sozinha. E eu sempre gostei de ir ao cinema. Porque era uma coisa que eu fazia pra mim, não era... Eu gostava. Então, eu ia sozinha mesmo, achava o máximo. E aí, de vez em quando, ia alguma amiga minha. E aí, o Gustavo pegou e se convidou pra ir. Ele viu meus stories. Aí, ele falou assim, tá chegando aí no cinema? Eu falei, tô. Aí ele disse que eu que convidei ele, mas eu, na verdade, acho que foi ele mesmo que se convidou. Esse pedaço aí, eu não sei se foi você não, mas que pra pedir pra casar foi você. Ai, ó, tá falando que eu que pedi pra casar, ó. Essa parte eu posso falar. Então, Mas vamos lá nesse namoro de flecha. Acelera aí e conta essa história, Agatha. E aí, Deixa beleza. conversa. Aí a gente pegou, foi ao cinema. Aí eu falei, nossa, tomara que esse menino não me beije, não tente me beijar hoje, pelo amor de Deus, porque senão eu vou fugir. Eu era assim, meio... Eu sou uma pessoa... Não é antissocial, mas eu na paquera, assim, eu não era uma pessoa, assim, que gostava muito de liberdade, assim, nos primeiros momentos, não. Ali nos primeiros encontros, eu sempre fui muito na minha. Eu gostava mesmo de conhecer a pessoa ali pessoalmente, tanto que, velho, olha, se tu vê o tanto de gente que eu saí pra jantar, o Gustavo fala assim, olha... Ele falou assim, amor, tu aceitava só pra comer, né? Eu aceitava sair pra jantar só pra comer comida diferente, hein? Eu falei, não, eu queria conhecer a pessoa queria me conhecer. Me chamava pra jantar, eu ia. Mas aí não tenta me beijar na primeira ida ao restaurante, que eu não ia liberar, não, meu filho. Não é assim, não. E aí, depois de um tempo, foi que a gente... se beijou a primeira vez e tal. Que não foi esse tempo inteiro, não, Agatha. Entre beijar, casar... Não, a gente demorou um tempinho, assim, pra engatar o namoro. A gente engatou o namoro mesmo. Acho que depois de uns 3 meses, 4 meses que a gente tinha dado o primeiro beijo. E aí, depois a gente... Aí, eu acho que foi mais ou menos, sei lá... outubro, novembro. E aí, em seguida, eu descobri que estava grávida
e em seguida a gente já... aí ele falou, né? Ah, vamos morar junto e tal. Eu falei, não, não vai dar pra morar junto, não. Eu falei, vamos ter que pelo menos ter a bênção do pastor pra morar junto. E aí, nessa da bênção do pastor, e ele na época era espírita, o Gustavo. Aí ele falou assim, não tem problema, ok. Vai lá, chama lá o pastor, você faz lá, ele faz lá a oração que você quer que faça lá e tá tudo certo. E aí eu fui numa reunião para falar sobre essa bênção do pastor e era um lugar lindo, maravilhoso, Vila Giardini. E aí contei toda a história pra Diana da Vila Giardini e tal. Detalhe, ela sempre namorou muito tempo, mas espera lá, gata, vamos falar de marcos temporais. E com o Gustavo foi assim, saiu pro cinema, conversou, beijou, namorou, ficou grávida e casou. Isso num espaço de tempo de 8 meses. Foi 8 meses. Eu sou boa de memória. Isso. Foi 8 meses. Eu sou boa de memória, foram 8 meses. Foi bem rápido, né? Mas a gente se dava tão bem, era uma coisa assim, era surreal mesmo, assim, a nossa conexão. Até hoje a gente sempre, o Gustavo sempre foi muito aberto, assim, comigo. Ele tem as teimosias lá dele, mas, né, todo mundo tem, eu também tenho os meus defeitos. A gente conseguiu, na verdade, acho que, assim, unir a nossa Divergência. a gente conseguiu se dar bem nos nossos defeitos e nas nossas qualidades. A gente conseguiu se unir de uma forma, assim, que eu acho que nenhum outro relacionamento que eu tive teve essa conexão. Eu gosto muito de pensar em Kairos, né? Porque Cronos significa o tempo que a gente conta. Então, a gente está no dia 3 de janeiro de 2022. E Kairos é uma palavra em hebraico que significa tempo oportuno, janela de oportunidade. E a palavra Kairos, ela cabe bem no relacionamento de vocês, né? Porque vocês não namoraram cronologicamente muito tempo, mas foi um Kairos, uma janela de oportunidade, né? E aí vocês casaram e vocês ganharam um presente de aniversário, de casamento, que foi um curso. Exatamente, foi um curso. Foi assim, a gente ganhou, né, o nosso presente. A gente estava lá no casamento e tal, na primeira semana de casado, ali, sei lá, a gente acho que estava 3, 4 dias casados. Eu recebo uma chamada telefônica. Alô, tudo bem? Oi, Andréia, tá bem? Tô bem. Deixa eu te falar, eu tô com meu presente de casamento para dar para vocês. Aí eu falei, tá, e o que é? Ela, é o curso Casados para Sempre. Eu, mentira! Aí ela, verdade. Eu falei, caraca, tu conseguiu, porque é super difícil conseguir vaga assim, ó. Eu tinha acabado de casar, gente. E a minha cota casou, não separa mais. Enquanto namora, abre o olho, caça defeito, ruma briga, mas casou, fecha o olho, segura na mão de Deus e vai. Exatamente. Aí a E eu fui falou, madrinha do casamento. Falei, vai ter que prestar. Aí ela falou, olha, eu não sei como você vai avisar ele. Eu só sei que... Vocês vão? Vocês vão. Aí eu falei assim, não, com certeza. Eu falei, botei já meu joelho no chão e fui orar. Né? Porque eu falei assim, caraca, uma oportunidade dessa, a gente acabou de casar, ele não conhece ainda, né, a palavra de Deus. Então, é o momento oportuno para ele conhecer. Né? E a gente viver de uma forma mais... e olha que a gente já se dava muito bem. Mas para viver de uma forma mais, como é que fala? Equidade de valores, né? Exatamente. E aí, beleza. Cheguei pro Gustavo, aí falei assim, amor, olha, deixa eu te falar. A gente ganhou um presente. É um curso para casados. Então, assim, a gente tem que aproveitar agora, né, que a gente acabou de casar, né, eles vão ensinar lá como é que vai ser o casamento, tal, alguns percalços da vida e tal. Aí, eu falei assim, aí é um jantar, toda quinta-feira à noite, que a gente vai. Aí a gente vai falar de casamento. São casais que vão conversar sobre os conflitos e tal. E eu não falei nada, que era um curso, né, obviamente,
baseado totalmente na Bíblia, né? De ensinamentos bíblicos para casais. E aí eu não falei nada disso pra ele, só falei, cara, ele vai pegar e vai falar assim, eu não vou fazer esse negócio de crente não, que não sei o que lá, certeza que ele ia falar isso. Então eu já falei que tinha um jantar no meio, comida, e aí deu tudo certo. Ele foi. Aí chegou lá, conversa vai, conversa vem, tal, conversando. Ele falou assim, alguém perguntou, e você tá há quanto tempo na igreja? Aí ele, hã? Aí ele depois me puxou no canto e falou assim, amor, aqui todo mundo é crente, Aí eu falei, não, amor, tem um monte de gente que é católico aqui e tal, que é porque, na verdade, o curso, espírita. na verdade, não é para uma religião, né? É Não importante a gente pra falar casais. que, na verdade, o curso ele tem a base dos princípios do cristianismo enquanto modelagem de isso. comportamento para casais. Exatamente Então, isso. não necessariamente as pessoas têm que ser da religião evangélica, né? Elas precisam querer aprender sobre casamento baseado nos princípios comportamentais do cristianismo. Exatamente. E isso é que é o legal, né? Porque aí todo mundo fica junto. Porque o Gustavo, na verdade, ele não tinha uma religião definida. Então, a questão não era que o Gustavo não era evangélico, é que ele não tinha uma religião definida e isso atrapalhava nos valores coletivos de vocês, né? Eu pensava muito com relação à criação do Emanuel, né? E aí eu pensava muito nisso. Então eu tinha uma certa tensão. E aí esse curso foi assim, nossa, foi extraordinário para a nossa vida. E lá tinham outras, né, pessoas de outras religiões. Tinha gente que nem era... praticante de nenhuma religião. De nenhuma religião, inclusive, né? Então, assim, qualquer pessoa, vai para todo mundo que queira aprender sobre casamento, vai te ensinar alguns princípios fundamentais para que o negócio de fato flua bem, flua de forma saudável, e obviamente, né, com princípios bíblicos, mas ele te dá um norte, te ajuda muito, muito, muito. E aí, inclusive, eu até quero fazer outro, gente, porque assim, quando você faz primeiro, você fica com vontade de fazer eternamente, porque é realmente muito bom, muito engrandecedor, te ajuda demais, 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 porque, demais. na verdade, a ideia é da troca de experiências, né? Então, você acaba fazendo uma turma e fazendo outra, porque são pessoas diferentes e você também não é mais o mesmo. E aí, depois desse curso, vocês empolgaram tanto com o negócio de família, Não, então, que aí, rapidamente, já veio o segundo filho? Como é que foi isso? Aí o Gustavo, né, ele se inclinou. Se inclinou total e foi pro encontro com Deus, aí se batizou uma semana antes do Emanuel nascer. Ele desceu as águas, foi assim, extraordinário, foi um dia extremamente emocionante e foi assim, do nada. Ele só falou assim, as coisas aconteceram muito rápido, de que o Gustavo ia ter que vir aqui, né, ser entrevistado também, porque foi muito rápido esse processo dele. E literalmente tempo Kairos mesmo. E aí uma semana antes ele se batizou e ele foi assim, o pastor falou assim, olha, tá tendo batismo hoje às 10 horas da manhã. Quando foi 9h30, ele falou assim, vamos. Aí eu falei assim, nossa, mas sério mesmo? Ele falou, vamos. Eu vou vestir uma roupa aqui e a gente vai. Aí eu falei, nossa, caracas, eu também vou. Então eu vou descer as águas também, de novo, né? Para confirmar ainda mais o meu batismo. E foi uma bênção. E aí, quando Emanuel nasceu, em julho de 2018, quando foi em abril de 2019, eu estava grávida da Eloá de novo. Eu lembro que a Agatha me ligou e falou, tô passando mal no hospital. Eu falei, só falta você estar grávida. Aí na sequência ela liga e fala, e eu tô grávida, e começa a chorar. Grávida, desesperada, porque eu falei assim, caraca, gente, já acabei de parir, o menino tá com 8 meses e agora eu já vou parir de novo. E ainda vai nascer esse ano. Foi um atrás do outro. Aí o Gustavo até falou assim, falou, meu filho, se bobear vai ser um filho por ano.
Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, você se arruma aí logo, coloca aí alguma Gostaram, então, do coisa. princípio do vamos formar família, papai, mamãe e Vamos formar a filhinho. família. Não, e o bom é que ainda foi um menino e uma menina, né? Assim, Já deu para fechar a fábrica? aí Ou ainda vai ter mais já dois? fechou. Não, mais dois não. Se eu fosse ter, eu teria mais um. Mas agora não. E agora eu quero me dedicar aí um pouco à minha carreira, porque assim, filho, ele dá uma sugada na gente. Inclusive, o meu cérebro, eu já avisei aqui, foi metade embora. A Agatha, ela seleciona, tá? Eu preciso defender o Gustavo. Ela seleciona o que ela quer lembrar, o que ela quer fazer. A gente já está caminhando para o fim, diretor? Então, vamos lá, Agatha. E aí, com 2 filhos, carreira de influencer, Instagram estava no auge. E um marido que é controlador, porque o Gustavo veio para dar freio na Agatha, gente. Ele veio para dar freio na Agatha. Porque você mencionou, e eu acho legal falar isso, né? Qualquer trabalho que você faça, é importante que você entenda que, independente do que você faça, é a sua diligência naquilo que você faz. Se você for diligente, se você for perito no que você faz, você vai ser colocado diante dos reis, né? E tem reis que trabalham no influencer, tem reis na psicologia, tem reis na marcenaria. A questão é o quão diligente você é com aquilo que você faz. E a gente sabe que, tecnicamente, você sempre foi muito boa. Agora, de ser diligente e cuidadosa, aí já é um outro assunto. Exatamente. E o Gustavo veio para dar um pouco essa afiada aí nessa diligência, nessa constância, nessa organização, inclusive financeira, né, do que você faz, do quanto você custa, né? Eu lembro quando o Gustavo fez Ele fala que eu sou muito cara. o seu portfólio, né, para te falar do quanto de trabalho que você precisava ter para você bancar o estilo de vida que você queria ter. E ele veio para te dar um pouco esse norte. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem isso, né, Agatha, nesse mundo aí das digital influencer. A gente sabe que tem uma galera que, infelizmente, vive de public post, nem sei se é assim que fala, né? E isso traz um quê de sofrimento. E você tá aí nos bastidores e tem amigas, né, que acabam tendo realidades diferentes. Conta um pouco, assim, né? Porque aí você teve lá o início da sua carreira, você sempre quis ir para o meio artístico. O Gustavo, ele veio para dar um norte, né? Então, assim, foi muito kairós, foi muito rápido entre o tempo de você... 8 meses também entre um filho e outro, né? O negócio é 8. 8 Então, que é entre, infinito. né? Entre voltar a conviver com o Gustavo, namorar, noivar, casar e ter um menino, ter um segundo filho. E aí ele começou a dar um outro norte para sua carreira. Conta um pouco como é que foi, porque no começo teve algum conflito, porque você tinha um estilo de vida diferente, né? E muito de viver a sua vida, porque quando alguma coisa dava errado, você sabia que você podia contar com seus pais, né? E você tem pais maravilhosos que falam, mas que acabam estando ali sempre do seu lado, né? Sim. Então, como é que foi aí essa transição entre essa liberdade do me liga aqui, vai aqui, faz um post e você não sabe nem quanto você custava, nem de gastos e nem de quanto você custava em relação a retorno para os seus clientes. E o Gustavo veio te dar esse norte, mas a gente sabe que isso não é comum, né? Que ainda tem pessoas que vivem sem esse norte. Como é que é isso nos bastidores, né? Eu sei que tem muitas meninas hoje que falam que querem ser influencer, que tem até como meta de carreira, né? Trabalhar nessa área. Como é que é isso, Agatha? Então, sim, usar uma palavra aqui meio chula, assim, eu sempre fui meio desleixada mesmo com relação à minha carreira, porque eu realmente não era uma pessoa, por isso que eu acho que é importante às vezes você ter um agenciador ali, um empresário, uma pessoa ali um agente que vá literalmente cuidar da sua carreira. Porque não é uma coisa fácil, não era uma coisa que eu dominava. Eu não sei se porque eu sempre, né, eu tinha ali uma pessoa, né, que eram os meus pais ali, se qualquer coisa desse errado, mas... A gente pode fazer várias conjecturas, mas fato é que tu não cuidava. Eu não cuidava. Então, assim, eu não sabia exatamente quanto que, de fato, valia ali quanto eu precisava cobrar para eu me manter. Vamos supor assim, quanto eu precisava cobrar daquele cliente para eu conseguir manter ali os meus custos, né? Quanto que valia de fato o meu trabalho,
né? Eu não conseguia, eu não sabia mensurar isso, não tinha noção, a mínima noção. E eu acho que, inclusive, é uma coisa extremamente importante. Eu já até vi o pessoal falando, né, alguns cursos aí na internet falando assim, quanto que vale o seu trabalho? Vamos colocar aqui, Né? precificar isso. Aí precificar, aí eu já vi assim, o pessoal fazendo umas planilhas, né, ali de acordo com o número de seguidores que você tem, engajamento e etc, enfim. O quanto a sua imagem, já a imagem da pessoa vale, obviamente que a imagem de uma carreira já consolidada, já mais longa, é um valor, e uma carreira de pessoas que estão começando agora é outro. Enfim, saber precificar o negócio, que é muito difícil, eu achava Mas muito hoje em dia difícil. não é nem sobre quem está começando e quem sobre quem tem carreira longa. Não. É, na verdade, trabalhos expressivos, né? Exatamente. E aí, eu não dava muita importância. Acho que, sei lá, morava na casa dos meus pais, não tinha conta para pagar, eu cuidava, era só eu. E Era aí, a conta de celular e a gasolina. exatamente, era basicamente isso. Os meus lanches, meu restaurante, meu cinema, essas coisas básicas de uma mulher solteira. E aí, eu acho que isso, se eu tivesse tido uma mentalidade, uma educação financeira, né, ali mais nova, né, eu acho que talvez eu teria conseguido me planejar melhor, né? Eu literalmente descarreguei tudo nas costas do Gustavo. E o Gustavo, quando viu, falou assim: ops, cadê? Peraí. Que zona é essa? Que é isso? Você ganhou quanto no mês? Eu falava, gente, eu não sei. Eu não sabia. Eu não sabia quanto que eu ganhava no mês. Não sabia, não tinha nem noção. Ele falava assim, até hoje, né? Obviamente, ele pega minhas coisas e fala assim: ó, entrou uma paulada de dinheiro aqui. Cadê o dinheiro? Onde é que você enfiou esse dinheiro? Você comprou. Aí ele fala bem assim: meu Deus do céu, vou cancelar todos os seus cartões de crédito. Você vive comprando balinha. Até hoje eu não tenho, assim, não sou a mais organizada financeiramente. Mas ele me ajudou demais. Ele que chegou e falou assim: olha, vamos sentar aqui, ó. Esse cliente aqui, você está fazendo quantas publicações para esse cliente? Tantas. Não, então para esse cliente aqui tem que cobrar tanto. Para esse aqui, você só faz uma. Na verdade, ele customizou e profissionalizou o que você fazia. Profissionalizou o que eu fazia, exatamente. Coisa que para quem quer de fato seguir essa carreira, você precisa profissionalizar de fato o seu negócio. Isso é o seu negócio. Você é uma empresa hoje. Você é uma empresa que vai fazer a propaganda, né? Vai ser a cara de outras empresas. Então, você precisa, né, ser profissional. Isso tem um custo, início, né? Do início ao fim. E como que é isso agora, né, Agatha? Agora você tem 2 filhos e, inclusive, a gente tem aí uma demanda bem específica, assim, dessa vida de mãe, de filhos que tem demandas específicas, essa vida de esposa, essa vida de filha, porque você não deixou de ser filha de seus pais, de amiga, e ter que administrar tudo isso e entender as prioridades, né? Que é o que eu acho que falta não só na vida de quem trabalha com arte ou quem trabalha com internet, mas você não tá 24 horas, a sua vida não é um Reality show. Nossa, um reality show, né? Sua vida não tá ali disponível o tempo inteiro. E você precisa ali, dentro desses fragmentos que você posta ou que você faz, entender que é prioridade, tanto prioridade dos clientes como prioridade da sua vida. Como é que você organiza isso hoje, né? Porque tem um pouco de fantasia em cima, né? Acha que tudo é lindo, que você já acorda maquiada, de pijama de seda, com as crianças escovadas. Como é que é isso? Não é. Na verdade, é uma loucura. De manhã a gente já acorda assim na loucura. E ainda bem que eu tenho, né, uma ajuda lá em casa, tia Nini, maravilhosa, não sei, mas eu passei o link pra ela, se ela estiver me assistindo, um beijo, tia Nini, ela me ajuda demais, e assim, quando eu tava, períodos, por exemplo, que eu tô sem alguém pra me ajudar lá em casa, eu sempre falo, gente, tá uma loucura aqui, cliente, às vezes eu tenho que adiar, eu não tô conseguindo aparecer e às vezes eu apareço até descabelada mesmo e falo assim, gente, eu tô no sufoco, assim, não consigo.
Porque duas crianças, quem tem filho, sabe exatamente a demanda que é uma criança. Por mais que você esteja... a Eloá, por exemplo, ela passa o dia inteiro, gente, me chamando. Ela passa o dia inteiro, mamãe, vem aqui. E é da cozinha pra sala, da sala pra cozinha, mamãe vem aqui, mamãe aqui. O tempo inteiro, gente. Qualquer hora dessas eu vou filmar pra vocês verem quantas vezes a Eloá me chama. Não é menos que 50. Não é menos que 50 vezes no dia. E como é que você tem administrado essa história, então, da carreira, da Agatha pessoa física, da Agatha mãe e da Agatha esposa? Até hoje eu não acho que eu não consigo administrar direito, porque tem dia à noite, assim, 11 horas da noite, o Gustavo fala assim, amor, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo ainda no celular? Fica aqui. Aí eu falei, amor, eu estou tentando há 3 horas digitar uma legenda, querendo fazer uma legenda de um post que eu tenho para fazer. E às vezes, assim, não consigo, eu ainda estou no processo de conseguir administrar. Eu não sou uma pessoa organizada, todo mundo que me conhece já sabe, não é mesmo? Não sou uma pessoa muito organizada, preciso me organizar, mas... Confesso meu pecado, tenho que melhorar. Tenho Orem que por melhorar. mim. Não, e o Gustavo ora todos os dias, tá? Ele ora todos os dias. Acho que desde o primeiro dia que a gente casou, ele ora para eu ser uma pessoa mais organizada. E na verdade, eu até era um pouco mais, assim. Aí depois que eu tive os filhos, aí eu dei uma, sabe? E a esposa? Porque começou você e o Gustavo, vai terminar vocês dois. Pois é, exatamente. A gente, obviamente, tem ali um conflito ou outro, mas a gente consegue administrar muito bem esses conflitos. Quando eu preciso, eu ligo pra Andréia, né? Andréia, olha, me ajuda aqui. Aí ela vai lá, ó... dá em mim, dá no Gustavo, que precisa falar, sem papas na língua, ela chega e fala, entendeu? Mudou lá pro lado do meu consultório, gente. Só para eu poder passar lá de final de noite, que eu já tô cansada. Tem vezes que ela vai lá, assim, ela sai do consultório dela, que é lá perto de casa, bem de frente praticamente, e aí ela chega lá, Pra dar os tipo, confere. 10 horas da noite, e aí, como é que vocês estão e tal... Aí eu chego lá, faço os meus desabafos, o Gustavo faz o dele e a Andréia dá o Porque que é checkmate final. importante, né, na verdade, assim. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros você vence uma guerra, né? E é importante que as pessoas que são casadas tenham alguém para se aconselhar, né? Alguém de fato para buscar, mas que também recorram, né? E uma coisa que eu falo para vocês, falo para todos os meus pacientes casados, recorram à estratégia de se olharem, né? De ter um dia específico para vocês e que se não conseguir uma vez por semana, que seja uma vez por quinzena, que seja uma vez por mês. Mas é importante o casal não se perder dele, porque senão o sexo fica uma bosta, a amizade vai degringolando, porque o dia a dia, de fato, ele é cansativo, ainda mais com duas crianças que têm idades muito parecidas e personalidades totalmente diferentes, como a Eloá e o Emanuel, né? É verdade. Não, com certeza. A gente, né, desde que a gente fez o curso do Casados, a gente entende que a gente, de fato, precisa, né, desse tempo, né, do casal. De qualidade do casal. Exatamente. E aí, a gente procura sempre ter esses momentos, e né? usar a rede de apoio, né? Avô, Ixi, aí tia, é madrinha, demais. vizinha, né? Eu acho que é uma coisa que os casais não podem se perder. E talvez o que tem mantido você e o Gustavo é esse olhar muito um para o outro, né? Desde o início. Exatamente. Eu acho que isso foi uma coisa extremamente importante. Né? A gente não se perdeu um do outro. Eu acho que isso, né? Como a Nathalie Pinheiro até já veio aqui, né? E ela também falou sobre isso, né? De você ter, de fato, esse tempo, né? Com o seu marido. Da gente não deixar se perder, porque senão vira amizade, né? E não é legal. Tem uma outra que eu sou apaixonada, que é uma Ariane. amiga sua, exatamente. Inclusive, eu quero trazer ela aqui. Você já fala pra ela que eu quero trazer ela aqui, viu? Por favor. E o que acontece, né, gente? Eu estou no clima de Brasília, numa faringite alérgica, não é Covid, não é influenza, fiz todos os testes, tá? Mas estou tossindo horrores. E atendi hoje o dia inteiro. Então, nós vamos finalizar, e não que tenha finalizado o assunto. Vamos finalizar. Mas vamos agora para um papo Marisa, né? Que a gente já foi lá de adolescente, faculdade, pai, mãe, filho.
Papo Marisa, como é que a coleguinha faz para se manter magra, bonita, com 2 crianças? Conta um pouco aí, Papo Marisa. Papo Marisa, ai meu Deus, só a De mulher para Andréia mulher, tá, mesmo. gente? Papo Marisa é isso, de mulher para mulher. Só a Andréia mesmo. Além de ir no ginecologista, que eu vou dar uma Jariane agora, né? Além de ir no ginecologista e cuidar do parque de diversão do esposo, porque sexo é algo importante dentro de um casamento. Ah, com Não é a certeza. base, tá, gente? Sexo não segura e não sustenta casamento, nem é a tampa, não é o que vai tampar. Mas é um recheio Uma importante, coisa né? muito importante, exatamente. Mas como que faz para manter o corpo, a face? Como é que faz para manter a mulher para mulher, né? Não, Vamos lá, então, conversa de Marisa. Fiz recentemente com a doutora Mariana o meu maxilar. Se vocês quiserem ver aqui, ó. Ele tá mais quadradinho. Fiz o meu queixo, fiz meu nariz, dei uma arrebitada nele. Deixa eu ver se desse lado. Qual lado que dá pra ver melhor? Pra cá? Assim? Depois você posta uma foto e mostra aí a recalchutagem. Que E tem essa fiz carinha outra de 20 de forma graça, também. não. Fiz o meu bigode chinês. Minha boca eu já tinha feito com a doutora Natália Figueira. E deixa eu ver o que mais. Atividade física? Não, gente, eu tô precisando. Mas eu vou fazer tênis. Eu e o Gustavo. O Gustavo, ele deu uma engordada. Eu também, mas só na barriga. Casamento faz isso? Casamento engorda? Na barriga. É? É, a minha foi por causa dos filhos, o Gustavo porque tava comendo demais. Mas uma coisa que você sempre preze, é claro que não é 24 horas por dia, mas é de se cuidar. Isso é importante, Agatha? É extremamente importante se cuidar, ter uma alimentação boa. De um tempo pra cá, eu ando tomando muita água. Antes eu não tomava não, me cuidava muito pouco. Porque eu já tinha uma pele boa, acho que por genética e tal, mas aí depois o negócio foi arrochando. E aí, né, depois dos 30, você começa ficando mais flácida, começa tendo umas ruguinhas que ficam mais aparentes, que às vezes nem com botox consegue tirar. E aí eu comecei a me cuidar mais, né? E água é uma coisa extremamente importante. Eu não tenho uma alimentação maravilhosa, mas tem uma coisa que eu normalmente faço. Eu não janto. Eu não janto. Não, assim, não são todos os dias, mas a maioria dos dias eu só lancho. Então, assim... Depende do que tem esse lanche. É. Agora, o que é importante, né? Pra gente finalizar falando aí um pouco dessa questão do Janeiro Branco. O Janeiro Branco a gente fala muito da saúde mental, mas enquanto essa noção da integralidade, né? Da gente aprender a cuidar das nossas emoções, da nossa vida social, do nosso corpo, né? E da nossa vida espiritual, né? Não enquanto religião, mas enquanto crenças, expectativas do futuro. Se a gente for pensar lá nos 4 eixos de cuidado que a gente trabalha lá no consultório biológico, psicológico, social e espiritual, como é que tá a Agatha? Então, a Agatha tá precisando melhorar o... Como é que é? Biológico, psicológico, social e espiritual. Biológico. Tá precisando dar uma melhorada. Acho que todos, né? Espiritual, social. Porque acho que os filhos, eles tomam bastante tempo. A gente acaba ficando levemente antissocial, mas não porque a gente quer, mas porque com os filhos não dá pra gente fazer várias coisas. Né? Inclusive, aquele dia lá, a André chamou esses dias pra ir lá na casa dela. Eu não consegui ir por causa das crianças. E aí, o marido não conseguiu ninguém pra ajudar, pra ficar junto com ele. E eu tive que, né? Não melhorei, assim, esse meu lado aí tá precisando dar uma melhorada. E qual Psicológico. E o psicológico. O psicológico tá legal porque eu tenho a Andrea, né, gente? O psicológico tá ok ainda, porque eu posso ligar pra ela e madrugada fora. Porque ela trabalha pra caracas, tá, gente? Então, assim, eu só consigo falar com ela, assim, de 11 horas da noite pra lá. Ou 6 horas da manhã. Que é a hora que eu estou malhando. E olhe lá, né? Porque... o negócio é feio. Essa daí, minha filha, é workaholic total. Mas ela disse que tem metas para o próximo ano, que ela não vai ser tão workaholic, né? Que ela quer ficar rica, né? Magra e cheia de colágeno. Rica, magra, cheia de colágeno, meta entendeu? De vida. É, meta de vida. Né? E trabalhar menos, obviamente, né? Como diz o meu mentor, menos suor e mais ganho.
Menos suor e mais ganho, Mas eu já gostei. trabalhei muito, tá? Já suei muito. Tô te falando, gente, ela trabalha sério. Isso fora os dias que ela faz plantão, tá bom? Que aí você não consegue conversar com ela nem na madrugada. Ela faz plantão assim, 48 horas seguidas. Eu não sei como é que ela dá conta, mas assim, Não é ela é 48 horas sinistra. seguidas, não. Eu sou do SAMU também, né? Aqui em Brasília, a gente é a única equipe de saúde mental, de urgência e emergência psiquiátrica no Brasil. E aí a gente tem feito aí esse trabalho nas emergências psiquiátricas, inclusive treinado outros estados também, tendo essa demanda como uma demanda, infelizmente, alta na nossa sociedade, né? A gente teve um aumento grande aí nesse período de pandemia, depressão, ansiedade, e você sabe, né, a história da pandemia com as crianças em casa, o tanto que isso É, impactou e a com gente está certeza. saindo desse período, mas a gente não sai sem a fatura desse período. E aí, Agatha, para a gente finalizar, o que você pode dizer para as mulheres normais como você, né, que fazem muitas coisas? A Agatha fala que eu sou workaholic, mas o meu filho tem 20 anos, né? Então ele me demanda muito menos do que duas crianças. E eu acho importante a gente entender que pessoas trabalham muito fora, mas outras pessoas trabalham muito dentro. Tem até alguns estudos que estão correlacionando burnout com mães, né, de crianças especiais, porque eles acabam gerando muito mais demandas emocionais, inclusive. Então, para você, mulher que trabalha muito em casa, você rala tanto quanto eu que trabalho muito fora. Com E aí, para a certeza. gente finalizar, falar um pouco, né, dessa integralidade dessa mulher normal que trabalha, que precisa cuidar do corpo, que precisa dar atenção para o marido, para os filhos, para os amigos, assim, dessa integralidade. E eu acho que dessa necessidade que as mulheres têm de aceitar a imperfeição, né? Tem um livro da Brené Brown que fala a coragem de ser imperfeito. E ela vai falar um pouco dessa coragem de entender as minhas qualidades e os meus defeitos e tá tudo bem, né? Como é que é lidar com tudo isso, né? Como é que você falaria para essas mulheres que te escutam e que às vezes pensam que a sua vida é um mar de rosas e que é tudo lindo, né? Porque você É. trabalha de influência, como se isso não te gerasse tempo mesmo. E igual você falou, cara, eu fico 3 horas para escrever um texto, porque na hora que eu começo a escrever, ela me chama. O que você falaria para essas mulheres? Vida real. Então, vida real, porque minha vida é tão real quanto a de todo mundo que tá aí. Eu acho que a gente, na verdade, precisa se cobrar menos, porque assim, tudo já é tão cobrado lá fora, né? É filha, é marido, é tudo. Acho que a gente tem que tentar ver a vida de uma forma assim, um pouco mais leve. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu tento todos os dias falar assim, gente, eu não vou me estressar com isso. Né, eu tenho que pensar que eu tô aqui com saúde, né? Eu tava falando hoje, conversando com uma amiga, eu falei assim, olha, tem tanta gente sofrendo, né, assim, passando por mais dificuldades piores que a nossa, né? Tipo, gente em estado terminal, é, gente com doença que não vai melhorar, enfim, eu tava pensando nessas coisas assim. Tem gente que tá passando por momentos difíceis na vida e que só mesmo um milagre de Deus, por que que a gente vai ficar, né, se cobrando e se martirizando e sofrendo, sendo que a gente tá firme, a gente tem saúde, os nossos filhos estão saudáveis, né? A gente tem um casamento, a gente tem ali as nossas dificuldades, nossas limitações. Eu tenho várias limitações, eu tenho milhões de defeitos que eu preciso melhorar e eu tento melhorar a cada dia. Mas a gente tem que ser mais grato. Acho que a partir do momento que a gente começa a ser mais grato, assim, que seja mínimo as coisas, mas, ai, nossa, eu tenho um emprego, né? Tanta gente desempregada que está precisando, né? Que está sofrendo com isso. A gente precisa ser mais grato nas mínimas coisas que a gente tem. Ah, a gente tem uma comida, né? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue enxergar, né, que a nossa vida pode não ser perfeita, mas que ela é uma vida, né, que
que vale a pena ser vivida. Porque tem muita gente que acha que, por conta, assim, vê muitas coisas na Eu rede acho social. que a comparação é um lugar de muito Exatamente. sofrimento, né? Para finalizar, eu queria dizer que saúde mental não é ausência de conflitos, mas é a habilidade que você tem de escolher comportamentos assertivos e dar ordem em meio a situações caóticas. A Exatamente. comparação é um lugar que sempre vai te levar à dor, né? A Agatha falou de olhar o sofrimento do outro maior do que o seu. Mas eu vou mudar um pouquinho isso que ela falou. Olha o seu sofrimento, porque campanha da vida, gente, cada um pega a sua e cuida. É Não existe verdade. sofrimento maior ou menor. Existe o seu sofrimento. E não deixe com que as pessoas diminuam o que você sente, porque se você sente, é legítimo porque você sente. Mas entenda que você não precisa ser regida pelos seus sentimentos. Você é livre para sentir o que você quiser, mas você não precisa ser dominada por esses sentimentos. Então, Sim, cuide das verdade. suas emoções. Leia bons livros, escute boas músicas, tenha amigos. Existem coisas que são terapêuticas, não que sejam terapias. Ter amigo, ler um bom livro, escutar uma boa música tem um fator terapêutico, mas isso não é terapia. E na dificuldade, procure um profissional especializado. Janeiro Branco, a gente fala muito do cuidado em saúde mental, entendendo que a saúde mental é o pilar da qualidade de vida. E se tem uma coisa que faz a gente passar por todas essas etapas que a Agatha falou que ela passou, é a gente minimamente ter um pouco de saúde mental para caminhar uma próxima milha. Não é uma outra milha porque a gente não se larga, é uma próxima milha minimamente comigo, né? Porque eu sou eu nos meus papéis sociais, nos meus papéis como mãe, nos meus papéis como profissional, mas antes de tudo, eu sou eu enquanto CPF, né, Agatha? E o próprio fluxo de Deus é Deus, eu e depois o outro. E esse outro envolve filho, marido, envolve trabalho, envolve tudo, né? Então, cuidar do eu é muito importante. Muito, muito importante. Exatamente isso, gente. Façam terapia. Procurem um profissional, porque eles vão vai te ajudar, de fato, a seguir ter uma vida mais plena, né? E não é todo mundo que precisa de terapia, tá, gente? A gente está falando aí de casos de adoecimento, de casos de pessoas que, de fato, precisam de um ajuste melhor. Mas procure cuidar das suas emoções. Nem todo mundo precisa de terapia, nem todo mundo vai fazer terapia. Mas se o sentimento, né, se o sofrimento está intenso e está acontecendo num espaço de tempo muito pequeno, a gente sempre vai falar da intensidade e da temporalidade. É o quão intenso está o sofrimento e o quão ele está se repetindo, procure ajuda especializada. Mas tem coisas que é só a vida acontecendo. Aí bater papo com uma amiga já ajuda muito, né? Que tem coisas que as pessoas falam, eu vou morrer, vai não, isso é só a vida acontecendo. Então todo mundo tem problema, todo mundo tem ruga, né? Todo mundo tem necessidades, né? A Agatha é magrinha, mas tem uma pancinha, é isso, exatamente, Agatha? Exatamente. Aí, juntando dinheiro para poder fazer uma lipo. E é a vida aí que segue, é exatamente vida isso. Vida normal, né, Agatha? De todo mundo. E a ideia aqui hoje foi trazer um pouco a Agatha, né, desnudar um pouco aí a história dela, porque a gente sabe que tem um pouco de fantasia, né, em cima aí das influencers, né, a Agatha de fato é uma mulher muito bela, tem filhos lindos, um marido maravilhoso, mas é vida real. Então a ideia foi desnudar um pouco dessas fantasias que são criadas em cima de um influencer e dizer que na vida real todo mundo tem problema, mas faça boas escolhas que você terá bons resultados. Exatamente. É isso. Ai, calma aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Rapidinho, gente. Ah, sim, com certeza. Eu já tinha até conversado com a Andréia dentro do carro. Meu diretor me mandou um negocinho aqui. Que a gente tem que marcar um dia para você vir falar sobre saúde mental. Eu espero que ainda em janeiro, né, para aproveitar, Deus proverá, porque ela é muito, muito ocupada. Por isso que a gente atrasou, entendeu? Ela estava atendendo um paciente, eu lá, bora, ela, estou atendendo meu paciente. De Maceió, gente. A questão é que eu atendo online e presencial, então tem dia que eu tô com um paciente. Ela atende gente do mundo inteiro, tá, gente? Só para vocês terem noção. Vários países, né? Europa, Estados Unidos. Estados Unidos. Agora a minha última é do Havaí. Nossa, que legal! Uma paciente de lá. Então, assim, de fato a minha vida é um pouco corrida, mas vamos tentar falar um pouco aí desse janeiro branco. Mas já fica a dica, gente, nós temos 4 eixos para cuidar. Esse corpo biológico, que é essa carcaça aqui, que precisa de atividade física, precisa tomar banho no dentista, na dermato.
a nossa vida emocional, a nossa vida social e a nossa vida espiritual. E guarde as suas expectativas. O ano começou agora. É possível viver melhor e com mais qualidade de vida, mesmo em meio à situação que você está vivendo agora. É isso, né? É isso, muito obrigada, minha amiga. Foi um prazer te Amo entrevistar. você. Olha que bastidores de terapia eu não posso falar porque tem questões éticas, mas assim, deu para ver um pouco, né? A Agatha foi esperta. Eu acho que ela deu um tchauzinho mais atiçado mesmo. O Gustavo tá falando a verdade. Eu acho que foi. Eu Acho que não foi esse não. tchauzinho discreto, não. E quem pediu em casamento foi ela, tá? Foi ela. Eu- Isso é um outro capítulo, mas tem lá no Instagram dela, casamento em 40 dias, ela casou em 40 dias e quem pediu foi ela. Eu vi, foi ela. Eu vi, olha aí. Tá Foi vendo? ela, Acabou foi ela, foi comigo ela. agora. Entrem no Instagram dela e vejam lá o casamento dela em 40 dias. Foi lindo e foi ela que pediu, porque o Gustavo vale a pena. O Gustavo valia a Olha pena. o aí, tá pedido. vendo? O Gustavo Gente, valia essa a pena. madrinha aí, viu? Tá puxando sardinha aí pro outro lado. Ai, ai, boa noite, Deus Beijo, abençoe. gente. Até segunda-feira. Espero vocês aqui comigo.